Muito bom! Chegamos ao fim da nossa semana de estudos e tenho certeza que Deus abençoou cada um que leu, que estudou, que parou para entender a palavra de Deus. Na sexta-feira, dia 21 de junho, nós temos o estudo adicional. E aqui nós lemos que em 1851, os pioneiros adventistas identificaram a segunda besta de Apocalipse 13, de 11 a 17, como sendo os Estados Unidos. Deve ter sido difícil naquela época ver como os Estados Unidos levariam o mundo a adorar a primeira besta. Na década de 1880, toda a Marinha dos Estados Unidos consistia apenas de 48 navios velhos. Então, naquela época, os Estados Unidos não era a potência, o poderoso país que ele é hoje. Mas, desde o fim da Guerra Fria, nenhuma potência, nenhum país se iguala aos Estados Unidos. Embora os americanos desfrutem de liberdade, à medida que as condições se complicam, essas liberdades são eliminadas. Aliás, já estamos vendo isso acontecer. Agora nós vamos ler uma citação do Grande Conflito, o livro escrito pela senhora White, na página 503. Esta citação vem dizendo: todos aqueles que se recusarem a aceitar serão castigados pelas leis civis. Por fim, se declarará que são merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com ira divina os que violam os seus preceitos. Outra citação. Mesmo livro Grande Conflito, autora Ellen White, página 506. Aqui diz: quando as tempestades se aproximarem, a tempestade aqui quer dizer os problemas, as crises mundiais que ainda vão ocorrer. Então, quando a tempestade, se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras da oposição, ou seja, vão abandonar Deus para seguir a besta, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga, do modo que, ao chegar a hora do teste principal, na hora da pior provação do futuro, essas pessoas estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. Então eles vão abandonar a Deus e seguir a besta. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas, as pessoas que abandonaram a igreja, serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Ou seja, hoje é o tempo de nós nos prepararmos para a crise, o problema final, umas coisas bem difíceis, as situações não serão fáceis e Jesus já declarou isso na sua palavra.
mas também Ele prometeu estar conosco, né, até a consumação deste século. Então nós não podemos pensar, isso aí é exagero. Não é. Esses problemas que estão adiante de nós nos levarão a dois caminhos. Você terá que escolher. Um será que você vai ser fiel a Jesus até, se preciso for, até a morte. Ou você vai se acovardar e vai abandonar Deus nessa hora de crise. Então hoje nós temos tempo de estudar, se preparar, colocar na nossa mente e na nossa vida prática as palavras de Deus, receber de Cristo o Espírito Santo para que a gente viva como Jesus viveu. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, vocês sabem disso, nós sabemos. Mas na hora do aperto, na hora quando as pessoas forem sancionadas leis que proíbam comprar alimentos, vender, fazer negócios, pagar suas dívidas, o que você e eu vamos fazer? Vamos ter que manter a fé em Jesus. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então nestas crises que estão vindo de pouquinho em pouquinho, elas são só coisas assim que estão nos indicando como vai ser o futuro. E nós precisamos hoje ter fé suficiente. E para a gente obter fé, nós temos que orar, ler a Bíblia, deixar o Espírito Santo nos ajudar a tomar decisões, né? E mantermos firmes nas promessas de Deus. Porque quando as tentações, as provações do futuro vierem com muita força, essa é a hora da provação mais forte. Ou você vai permanecer ao lado de Cristo, aconteça o que acontecer, ou você vai se acovardar e vai passar para as fileiras do inimigo. Vai aceitar a adoração à besta e vai ser servo de Satanás. Não vai ter outra opção. Então a minha oração hoje é que o Senhor nosso Deus possa abençoar as pessoas que hoje estão se esforçando para desenvolver um caráter como o caráter de Cristo. E também ensinando outras pessoas a fugirem dos enganos de Satanás. Que nós hoje possamos receber de Deus o poder do Santo Espírito para permanecermos firmes até que Ele venha. Isso eu peço em nome de Jesus.